E isso vem nada mais, nada menos da Harvard School of Public Health. Não é o Laí Ribeiro falando, é Harvard falando. Tudo isso que eu estou falando aqui e vou falar está embasado em publicações científicas. Eu posso me defender a qualquer momento do que eu estou falando, porque eu não estou inventando nada. Eu estou mostrando o que está na literatura. Inclusive o iogurte. Se eu for fazer um estudo detalhado de iogurte com você, você vai ver que o CAFO significa Confined Animal Feedlot, confinamento, operação. Esse leite de gado que usa milho, que usa soja, tem açúcar no iogurte, tem antibióticos. Eu gostaria de revelar que se eu tivesse conhecido o Dr. Laí Ribeiro bem antes, hoje eu seria outra pessoa. Agradeço muito a esse médico sensacional. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. A maioria da população asiática, africana e nativa americana é deficiência de lactase após a infância. Tem quando nasce, mas depois acaba, não tem mais. Leite não pode ser considerado um sport drink, não previne osteoporose e possivelmente contribui para o desenvolvimento de doença cardiovascular e câncer de mama e próstata. Tem trabalhos na literatura mostrando isso, eu não vou inventar nada. Aqui está mostrando o Comitê dos Médicos americanos declarando isso. Em 2001, é a decisão médica falando sobre isso. É o Comitê Médico Americano que está dizendo isso. Estudos demonstram que o leite de vaca não protege seres humanos contra a fratura óssea do modo como nos foi ensinado. De fato, o alto consumo pode aumentar o risco de fratura. Quem fala isso é o Dr. Walter Willett, que faz parte desse trabalho aqui, ele é um dos coautores, e isso vem nada mais, nada menos da Harvard School of Public Health. Não é o Laí Ribeiro falando, é Harvard falando. Tudo isso que eu estou falando aqui e vou falar está embasado em publicações científicas. Eu posso me defender a qualquer momento do que eu estou falando, porque eu não estou inventando nada. Eu estou mostrando o que está na literatura. O Departamento de Agricultura americano, você vai ver aqui, ele coloca do ladinho aqui do prato, é o chamado My Plate, que substituiu aquela pirâmide absurda que tinha, veio agora choosemyplate.gov. Vocês estão vendo aqui dairy, estão vendo aqui que tem leite como parte do processo da alimentação. Tá bem? Olha lá, leite. E isso foi em 2011, o Departamento de Agricultura americano sugerindo que você tenha uma refeição e tome um copo de leite. E a sugestão é que você tome 3 copos de leite por dia. Universidade de Harvard retira leite e laticínios da pirâmide alimentar. Isso é uma notícia fabulosa. Você vai ver aqui que Harvard agora, isso é o Dr. Walter Willett e o Dr. Leif Durd, ambos professores de Harvard, e eles mostram aqui o plate, o prato, e o que você está vendo aqui, ó. Você não vê mais leite. No lugar do leite, no lugar de dairy, eles colocaram water, colocaram água. Então Harvard está dizendo aqui, ó, Harvard School of Public Health. Está aqui para você, ó. Está aqui, ó. Harvard School of Public Health, saúde pública, tirou o leite da refeição. Finalmente, levou muitos anos para isso, mas tirou. Eu recomendo, se você tiver chance, que você leia esse livro. Esse indivíduo aqui, Thomas Levy, ele é um cardiologista americano. E ele escreveu um livro, A Morte pelo Cálcio. Ele mostra os trabalhos que as pessoas que suplementam com cálcio morrem mais cedo, tem mais problema cardiovascular, tem mais placa aterosclerótica nas coronárias.
inclusive o iogurte. Se eu for fazer um estudo detalhado de iogurte com você, você vai ver que o CAFO significa Confined Animal Feedlot, confinamento, operação. Esse leite de gado que usa milho, que usa soja, tem açúcar no iogurte, tem antibióticos, tem a pasteurização, quer dizer, matou todas as bactérias boas que estavam lá. É usado no gado para aumentar o leite o hormônio de crescimento bovino recombinante. Isso é permitido por lei, e existe, para dar constituição ao iogurte, eles colocam uma alga chamada carragena, que tem ações inflamatórias. Então, aí tem isso, você ainda tem que tolerar. A ação inflamatória da carragena, que é colocada para dar textura ao iogurte comercial que você compra. Uma avaliação de 58 estudos mostrou que não há correlação entre o consumo de leite, os níveis de cálcio e a saúde óssea. Publicação em 2005. Você vai ver que eu não vou cansar vocês, mas eu posso apresentar um trabalho, outro trabalho, outro trabalho, outro trabalho. A tecla é sempre a mesma. É sempre a mesma. Então, essa história de que o leite tem cálcio, e tem sim, só que a absorção do cálcio leite também é pequena, é 30 e poucos %, e que esse cálcio agora vai ajudar na saúde óssea, é uma mentira, porque o cálcio não tem GPS. O cálcio cai na corrente sanguínea, em vez de ir para o osso e para os dentes, esse cálcio agora vai para os tecidos mole, vai para as coronárias, vai para o cérebro, vai para os rins, vai para o fígado e vai causar os seus problemas. E quando tem cálcio demais, a célula morre. Aliás, é o jeito da célula morrer, é um influxo de cálcio durante o fenômeno da apoptose. Então isso tudo aí é questionado. De novo, cada mamífero tem o seu tipo de leite, a sua assinatura genética, como se fosse uma impressão digital. Você não tem dois mamíferos que têm o mesmo tipo de leite, porque depende do metabolismo daquele animal, daquele mamífero. Só para vocês verem aqui, a vaca, o leite de vaca com o leite de ser humano, olha lá, enquanto que tem 4 de proteína por 100 gramas, tem 1,1, ou seja, 4 vezes mais. Aqui acontece também o sódio, 50,16, o fósforo, 97,18, o cálcio, 118,33. Então tem 4 vezes mais proteína, tem 3 vezes mais sódio, tem 5,4 vezes mais fósforo e tem 3,6 mais cálcio do que o leite materno. Pra você ter uma ideia. Tá? E metade do carboidrato. Mulheres que fazem suplementação com cálcio têm risco aumentado em 600% para o desenvolvimento de aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente cerebral. Esse trabalho está publicado em 2011 no British Medical Journal e é o terceiro estudo a confirmar a mesma coisa. Suplementação de cálcio é prejudicial, encurta a vida. Nós não precisamos de suplementação de cálcio. Conclusão do estudo: mulheres não devem fazer suplementação somente de cálcio para a prevenção de osteoporose. Se você quiser usar cálcio, você tem que usar cálcio, usar magnésio, usar vitamina D3, usar K2, se você quiser usar cálcio. Nunca o cálcio sozinho, porque ele não tem GPS e ele não vai para onde ele deveria de ir. Outra coisa importantíssima é a relação cálcio-magnésio no seu organismo. Quanto maior a relação cálcio-magnésio, mais doença cardíaca você tem. Isso aqui é a mortalidade de doença cardíaca por 1 milhão, a relação cálcio-magnésio. Vocês estão vendo aqui a Finlândia, que nessa época era o país do mundo onde mais se morria do coração, a relação em torno de 4, e aí o doutor Karpanen, Heikki Karpanen, inventou um sal chamado Pansal, que convenceu o governo da Finlândia a dar o pessoal usar esse sal em casa, ao invés do sal comum, e houve uma redução de 50%
na mortalidade cardiovascular. Vocês estão vendo aqui o Japão, que tem águas magnesianas. O Japão tem a relação cálcio-magnésio em torno de 1,1, enquanto que o da Finlândia é 4, qualquer coisa, do Brasil é 5 para 1, para você ter uma ideia. Quanto maior a relação cálcio-magnésio, maior o seu risco de morrer de doença cardiovascular. E aqui eu quero mostrar para vocês, vou te apresentar pela primeira vez o diabo do leite, que chama BCM7, que advém da caseína. A caseína, 87% das proteínas do leite é caseína. E você tem leite com a caseína A1 e você tem leite com a caseína A2. As vacas que dão pouco leite, como por exemplo a vaca zebu, tem caseína A2, mas em compensação dá 3 litros de leite por dia. A vaca holandesa tem a caseína A1, chega a dar 70, 80 litros de leite por dia. Você é produtor de leite, você acha o que você vai querer no seu curral, na fazenda? Vaca zebu ou vaca holandesa? Se você vive de vender leite, claro que você vai querer vaca holandesa, que tem a caseína A1. Aí esse BCM7 é a chamada beta-casomorfina, não sou eu que estou falando, é o Dr. Cade que mostrou. Pessoas que tomam leite podem desenvolver esquizofrenia, e mostrou que na época da guerra, como não tinha leite, desapareceu também a esquizofrenia, depois voltou. Então isso aqui causa esquizofrenia, está provado de vários modos. O leite de vaca tem mais açúcar do que proteína, mais açúcar do que proteína, mais lactose do que caseína, por exemplo, tá? Enfermidades relacionadas com a injeção de leite de vaca na literatura. Para cada um desses existem artigos, mais de 10, tá? Artrite, enxaqueca, dor nas costas, esclerose múltipla, acne, doença cardíaca, alergia, asma, câncer de próstata, câncer de mama, obesidade, doença de Parkinson, infertilidade. A lista continua. Eu queria que você fizesse um teste. Você que toma leite, por que você não passa 15 dias sem tomar leite e sem ingerir derivados? Quem sabe aquela enxaqueca sua vai sumir. Você vem tratando de médico para médico. Ela vai desaparecer. Porque está aqui, ó, enxaqueca. Alergia e hipersensibilidade ao leite. Tem 3 coisas que o leite causa. O leite é o único alimento que pode causar alergia, que pode causar hipersensibilidade, que pode causar intolerância. São 3 doenças diferentes. Ele causa intolerância pela lactose e ele pode causar alergia e hipersensibilidade pelas proteínas, a principal delas sendo a caseína. Ele tem a caseína, ele tem a beta-lactoglobulina, ele tem a alfa-lactoglobulina, a bovino-gama-globulina, a bovino-sorobalbumina, a beta-celulina. E aí eles fizeram na Nova Zelândia, eles fizeram uma modificação genética e criaram uma vaca chamada Daisy, que não tinha a BLG, que a BLG vem sendo atribuído a algumas doenças. E aí essas proteínas mal digeridas caem na corrente sanguínea, é formado o chamado homologia estrutural ou mimetismo molecular, é considerada corpo estranho, é criado um anticorpo contra aquela proteína e esse anticorpo agora vai atacar órgãos vitais no seu organismo. A Daisy não produz BLG, mas produz 2 vezes mais caseína. Opa! A emenda ficou pior do que o soneto. Roleta russa genética. Daisy também nasceu sem cauda. Um detalhe, não tem rabo. Está mostrando que aconteceu algo mais do que o que eles estavam esperando, que era não produzir a BLG. E aí, na época que se pensava muito que úlcera péptica era por estresse, hoje nós sabemos que a principal causa é Helicobacter pylori, aí tinha a chamada SIP Diet. O que era a SIP Diet? Um copo de leite a cada 4 horas para o tratamento da úlcera péptica. Aumentou em 6 vezes a incidência de infarto do miocárdio. Você passou a tomar mais leite, está publicado desde 1960, você passou a ter 6 vezes mais problema cardíaco. Você acha que um paciente cardiopata pode tomar leite? Pô? O cardiologista fala com ele que ele não pode tomar leite? Não.
Mas está na literatura, está publicado. Ó. Dr. Briggs publicou isso, tá? Aí, myocardial infarction in patients treated with CYP and other high milk diets. Lá você vai ler, você vai ver que é 6 vezes. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Bom dia. Eu gostaria de revelar que se eu tivesse conhecido o Dr. Laí Ribeiro bem antes, hoje eu seria outra pessoa. Agradeço muito a esse médico sensacional. Muito obrigado, Dr. Laí Ribeiro. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.